Bom, você já deve ter visto algumas vezes essa imagem, né? Desse cavaleiro jogando xadrez com uma figura, com esse manto preto, esse rosto totalmente branco. E essa figura é trazida à tona muitas das vezes para causar essa intriga, né? Porque se você não sabe, nada mais é, essa figura se trata de uma retratação da morte. Então você está acompanhando esse personagem que está jogando a sua própria vida numa disputa de xadrez contra a morte. Você venceria esse jogo de xadrez? Você conseguiria enganar a morte? Bom, esse é o princípio do filme O Sétimo Selo, que foi dirigido por Ingmar Bergman, que tem inúmeras simbologias profundas e questionamentos existenciais. E ainda, em um filme de 1957, continua sendo uma obra completamente influente até hoje para a história do cinema. Então vamos mergulhar nessa trama, entender seus significados e revelar algumas curiosidades sobre essa obra imortal. Então esse filme se passa na Europa medieval, durante a Peste Negra. Então o filme segue o personagem Anthony Bloch, interpretado pelo Max von Sydow. Sim, o padre do Exorcista. Um ator simplesmente lendário. Então ele interpreta aqui um cavaleiro sueco que retorna das cruzadas. Retorna junto com seu escudeiro John. E assim, logo no começo do filme, Bloch encontra a morte. E ele desafia a morte a jogar xadrez. Numa tentativa, acima de tudo, de encontrar respostas sobre a própria vida, consequentemente ganhando um tempo a mais com a morte. Mas também ele quer descobrir mais coisas sobre a mortalidade e sobre a existência de Deus. Mas enquanto ele joga, ele se encontra uma variedade de personagens aqui. E cada um lida com o medo da morte de uma maneira diferente. Então Bergman aqui baseou a ideia central em uma experiência pessoal que ele já teve. Ele cresceu cercado por imagens religiosas e ele foi profundamente influenciado pelo medo da morte. E o conceito do silêncio de Deus, que reflete fortemente na temática do filme. Se você não sabe, o silêncio de Deus é um conceito espiritual. Deus está presente e sempre falando conosco, mesmo que a gente não consiga ouvir a sua voz. Mas o filme vai para um caminho que vai muito além do que um filme que fala sobre mortalidade. Ele questiona o sentido da vida e a existência de Deus em meio a tanto sofrimento. Então o cavaleiro aqui representa uma figura que questiona, quer saber todas as respostas sobre a vida, que está sempre em busca de respostas, enquanto a morte é imparcial e inevitável. Então, na verdade, o jogo de xadrez representa a luta humana contra o seu próprio destino. Então, o filme é uma espécie de meditação sobre fé, sobre dúvida, angústia e o silêncio de Deus diante a tragédias. E uma curiosidade aqui, a famosa cena do jogo de xadrez entre o cavaleiro e a morte foi improvisada durante as filmagens. Tá, mas você deve me perguntar, o que significa sétimo selo? Bom, segura aí que agora a gente vai nos temas bem complexos. O título se refere a uma passagem sobre o fim do mundo dentro do livro Apocalipse. Então a passagem seria: e quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E esse sétimo selo se refere aos 7 selos de Deus, que são 7 selos simbólicos que protegem o livro que João de Patmos que viu em uma visão apocalíptica. Então cada selo representa um evento profético e que ocorre quando cada selo é aberto pelo Cordeiro de Deus, que nesse caso é o próprio Jesus Cristo. Então, o primeiro selo, o cavaleiro branco, representa a conquista. Um cavaleiro em um cavalo branco aparece com um arco e uma coroa, simbolizando um líder que trará uma falsa paz antes do caos. O segundo selo, o cavaleiro vermelho, representa a guerra. O cavaleiro do cavalo vermelho empunha uma espada e tira a paz da terra, simbolizando os conflitos e a violência global. Terceiro selo, cavaleiro negro, representa a fome. O cavalo negro carrega uma balança, indicando escassez de comida e inflação dos preços, afetando especialmente os pobres. Também tem o quarto selo, o cavaleiro amarelo, representa a morte. Este cavalo é montado pela própria morte, acompanhada pelo inferno, trazendo pestes, fome e desastres naturais. O quinto selo, as almas mártires, mostra os mártires que foram mortos por sua fé, clamando por justiça. Eles são instruídos a esperar até o número de seus companheiros seja completado. Sexto selo, causa um enorme cataclismo, um grande terremoto. O sol escurece
a lua se torna vermelha e as estrelas caem do céu. E o sétimo selo, o silêncio no céu e as trombetas. Após o período de silêncio no céu, 7 anjos recebem trombetas que desencadeiam novas catástrofes e sinais do julgamento final. Mas só para deixar claro aqui nessa minha explicação toda, que esses 7 selos fazem parte de uma narrativa apocalíptica e são frequentemente interpretados de maneiras diferentes dentro das tradições cristãs. Algumas leituras já veem esses efeitos já ocorridos, outros tratam como futuros ou como simbolismos, né? Outros já veem como algo que pode acontecer ainda, que não aconteceu. Então, para resumir, quando esse 7º selo é aberto, há um silêncio no céu por meia hora, de acordo com o livro, né? Apocalipse, que é um momento de pausa antes da destruição definitiva. Então, no filme, essa ausência de respostas é o tema central. E a representação da morte nesse filme é uma das mais icônicas e reconhecíveis da história do cinema. Interpretado por Beck Kroc, a morte não é uma figura aterrorizante, mas é uma figura muito fria, lógica e inescapável. Ele não é um vilão, ele é uma força inevitável que cumpre o seu papel. E mesmo sabendo que é uma luta perdida, o cavaleiro busca desafiar seu destino. E ao longo do tempo a gente conhece personagens novos nessa trama, que representa inúmeras respostas diferentes para o medo do fim do mundo. E o Bergman aqui se inspirou no visual da morte, naquelas figuras medievais, pinturas medievais, que retratavam como uma figura de um ceifador imparcial. Então a simplicidade desse figurino e da maquiagem tornou a presença da morte uma presença muito impactante, mas também nunca exagerada. Então os cavaleiros que eu falei lá atrás representam os cavaleiros do Apocalipse. Só que não aparecem os cavaleiros do Apocalipse nesse filme. Quem representa esses cavaleiros é na verdade a própria peste negra, que representa a conquista, guerra, fome e morte. E a própria morte se personifica como um personagem literal. Então, na verdade, que o Bergman traz uma visão e mostra que a fé e o medo da morte podem estar profundamente entrelaçados. Então, o filme aqui retrata a humanidade na sua impotência, que busca desesperadamente um sentido em meio à destruição. Então a fé representa a busca por um conforto, mas também uma fonte de dúvida e angústia. Então na verdade esse cavaleiro volta desiludido com a fé e percebe que essa guerra sagrada em nome de Deus não trouxe a resposta que ele buscava. Então no Apocalipse, os eventos dos selos mostram como a destruição e sofrimento fazem parte de um plano divino. Mas no filme esse plano nunca é claro. E assim levando o cavaleiro a questionar a própria existência de Deus. Então as paisagens vastas e desoladas da Suécia aqui refletem o estado de espírito do cavaleiro e dos outros personagens que se sentem isolados e pequenos diante da imensidão da morte. Então tem uma cena aqui que é muito clássica desse filme, que se chama ou A Última Dança ou A Dança da Morte. Então no final do filme a gente vê a Dança da Morte, onde os personagens são levados pela morte em uma procissão sombria, um caminho ao horizonte sombrio. É um paralelo direto ao desfecho do 7º selo, quando os eventos finais do mundo começa. Então Bergman usa a simbologia do Apocalipse para discutir o tema fé, dúvida, mortalidade humana. Então, enquanto a Bíblia representa os 7 selos como um plano divino de julgamento e redenção, o filme os transforma em um drama existencial, onde o homem luta para encontrar o significado diante do silêncio de Deus e da inevitável morte. Então o 7º selo é considerado um dos filmes mais influentes da história. Sua representação simbólica da morte e profundo questionamento filosófico sobre a existência inspiraram gerações de cineastas e artistas. E é uma obra que transcende o tempo, com suas questões universais sobre a vida. O filme continua a ressoar para o público moderno. O Bergman conseguiu trazer um retrato fascinante da condição humana e do medo existencial que todos nós enfrentamos. Então, se você é fã de cinema e ainda não viu esse clássico, o 7º selo é uma experiência obrigatória. Enfim, espero que tu tenha curtido esse vídeo. Já assistiu esse filme? Comente aqui a sua percepção sobre ele. Curta para apoiar o canal para ter mais vídeos e se inscreve para receber a notificação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!